Esse último louvor que nós cantamos, onde que é o cântico de Maria, nós sabemos que quando Maria ela vai visitar a prima distante, não é? Que vem a ser a mãe de João Batista, ela já está grávida. E nesse cântico, chamado de Magnifique, na língua, no latim, melhor dizendo, Maria ali, ela está engrandecendo ao Senhor. Ali a gente já começa a ter uma compreensão, né, de quem foi Maria. Agraciada por Deus, escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus. E no Dia das Mães, nada melhor a gente fazer exatamente uma reverência à mãe de Cristo Jesus, não é? Importante nós observarmos esse cântico quando ela vai visitar a prima e ela entoa esse cântico para Deus. Ela ali já deixa claro, melhor dizendo, que não é ela o objeto de adoração, e sim o próprio Deus, de veneração, de idolatria, não é? Porque ela diz claramente que ela busca o Senhor, o seu Salvador. A minha alma engrandece ao Senhor, o meu Salvador. De modo que ela está mostrando para mim e para você, e a Bíblia deixa isso totalmente esclarecido, não é? Que como nós, ela também é dependente da salvação. Penso que se Maria tivesse aqui, diante de todas essas idolatrias, né? Porque ela conhecia a palavra, ela sabia exatamente até ali tudo que tinha sido escrito, ela repetiria exatamente o que está escrito no Salmos 115, verso 1. Não a mim, não a mim, não a mim. Não é a mim que vocês devem devoção, não é a mim que vocês devem idolatria, mas sim, a glória pertence somente a Deus. Tirando exatamente, não é, toda essa idolatria, toda essa veneração que é dada a ela, não é? Ela é bendita entre as mulheres. Ela foi agraciada por Deus por gerar no seu ventre Cristo Jesus. Mas a idolatria a Maria, ela surge exatamente no século XII, não é? Onde que teólogos trouxeram para a religião essa adoração. E eu penso que se ela estivesse aqui agora, ela diria: não a mim, não a mim, não a mim. Conforme os comistas dizem, não a nós, não a nós, não a nós. Mas tudo para glorificar o nosso Deus e Pai, para toda a honra e toda a glória a Cristo Jesus. Ela falaria: a honra e a glória é para o meu filho, não a mim. Amém? Abra a Bíblia de vocês. 1 Coríntios, no capítulo 12. Primeira Coríntios, no capítulo 12, a partir do verso 7. Falava ainda há pouco com duas irmãs
que essa página ela deveria ser exatamente decorada, entronizada e vivida por todos os cristãos. Embora é pouco reverenciada, é pouco, não é? Lida, podemos dizer assim, interpretada, podemos dizer assim. O apóstolo Paulo, falando exatamente sobre dons espirituais, ele diz: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para benefício comum. Em outras palavras, esses dons foram feitos para isso, para as coisas úteis. Porque a cada um é dado pelo Espírito a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro pelo mesmo Espírito é dada a fé, e a outro pelo mesmo Espírito dons de curar, a outro a realização de milagres, a outro profecia, a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro variedade de línguas, e a outro interpretação de línguas. Mas um só Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as individualmente conforme deseja. Amém, irmãos? Feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Vamos pedir para que o nosso glorioso Deus e Pai nos traga nesta manhã todos esses dons, que eles possam entrar exatamente na nossa mente, no nosso coração, para que a gente tenha um entendimento maior e busque cada vez mais a manifestação desses dons na nossa vida, porque sabemos que esses dons são trazidos para nós para benefício da própria igreja. Então, que devemos pedir agora, já mentalizando o dom da palavra da sabedoria, o dom da palavra do conhecimento, o dom da fé, o dom da cura, o dom de milagre, o dom de profecia, o dom do discernimento, o dom de falar em variedades de línguas, como também em interpretação de línguas. Pedindo exatamente em oração, para que a gente fique cada vez mais familiarizado com esse poder que já habita em nós, transmitido pelo próprio Deus a nós, dado pelo próprio Deus para cada um de nós, para que seja usado, e que a gente não tenha mais limitação, não tenha mais, digamos, não é, a falta de buscar cada vez mais o conhecimento e essas revelações na nossa vida, para a honra e glória do nosso próprio Deus e Pai. Se manifesta, Senhor, não somente nos trazendo informação, mas também a manifestação para cada um aqui presente, Senhor, desses dons que já opera em cada um de nós. Porque sabemos, Pai, que esses dons nos é trazido para que possamos utilizá-los e não deixar eles armazenados em qualquer outro lugar, e sim para nos utilizarmos dele diariamente, para a honra e glória do Senhor mesmo. Amém, amém, amém. O tema: dons dados a nós. Vejam isso, irmãos. A palavra diz que quando Jesus subiu, ele levou o cativo o cativeiro, e quando ele desceu, ele trouxe os dons para a igreja. Dons esses que está repartido aqui.
Cada um de nós possui um ou mais dons. E que na nossa timidez, na nossa falta de ousadia, podemos dizer assim, de busca, nós não sabemos utilizar. Ele está falando exatamente aqui por uma igreja que possuía esses dons e que também nós podemos possuí-los. Só que ele está mostrando exatamente que esses dons vieram para edificação da igreja, para que possamos utilizar eles em momentos devidos. Às vezes a gente se sente tímido diante de situações das quais a gente ignora esse poder que já existe dentro de cada um de nós. Poder de cura, poder de milagre, poder da fé. Possuímos isso. Mas ainda somos tímidos com relação a esse entendimento, a essa busca propriamente dita. E isso foi nos trazido para que a gente possa exercitar por esse poder que age em nós. Conforme ele mesmo declara, o apóstolo Paulo, falando em Efésios, no capítulo 3, verso 20, onde que ele diz, mais do que tudo que pedimos ou até pensamos, podemos alcançar por esse poder que já opera em cada um de nós. E que pela nossa timidez e pela falta de conhecimento, nós deixamos de utilizar esses dons. Dons que já foram dados para cada um de nós. Há um autor evangélico, John Bevere, que eu já trouxe ele aqui em outras situações. Ele diz no seu livro O Espírito Santo, ele escreve: se renunciarmos os dons disponíveis a nós pelo Espírito, abriremos mão de uma intimidade mais profunda com Deus. E na medida de poder que precisamos para servi-lo bem. Vejam, esses dons já foram nos trazidos para que cada vez mais a gente tenha compreensão e sirva melhor a Deus. Por isso que precisamos usar, para que tenhamos mais intimidade, para que possamos utilizar isso, aprimorando cada vez mais o nosso testemunho lá fora, não nos intimidando diante de situação. Saímos exatamente à frente diante de um quadro, por exemplo, de doença entre os nossos familiares ou até mesmo entre nossos conhecidos, não com exibimento, mas sim, mostrando exatamente da mesma maneira que esse Deus agiu ontem, Ele continua agindo hoje. E Ele quer usar cada um de nós com a manifestação disso que já foi nos trazido, já foi repartido, já temos isso. Somos tímidos na utilização porque desconhecemos exatamente essa profundidade, esse poder que opera em cada um de nós. Às vezes, como a gente se sente limitado diante de determinadas situações, onde que até mesmo a gente chega a dizer: nossa, eu não tenho o que fazer. E na verdade a gente tem o que fazer. É como se nós fôssemos um piloto com um avião no hangar, com poder imenso, pronto para agir, pronto para se manifestar, e nós não estamos utilizando dessa nossa capacitação, porque não sabemos usá-los. Às vezes ignoramos até que temos.
Eu sempre falo para vocês que o dom do conhecimento e o dom de discernimento, ele está agindo aqui e agora. Porque vocês estão conhecendo a verdade, estão discernindo exatamente que isso vem do Espírito Santo, porque creio que ele já está falando aí dentro dessa nossa limitação, dessa nossa timidez com relação ao uso desses dons. Nesse próprio capítulo, nos versos 2 e 3, Paulo está dizendo aqui que sem o Espírito Santo nós não somos nem capazes de dizer que Cristo é o Senhor, que Jesus é o Senhor. Porque quando nós pronunciamos que Jesus é o Senhor, dois dons estão operantes: o conhecimento e o discernimento. Percebe, irmãos? Que às vezes a gente vai deixando, não é, de conhecer a palavra, de buscar exatamente a revelação da palavra pela timidez da utilização desses dons. O profeta Isaías, profetizando sobre a vinda do Messias, ele diz: o Espírito do Senhor repousará sobre ele, o espírito de sabedoria e de entendimento, o espírito de conselho e fortaleza, o espírito de conhecimento, de temor do Senhor. Em sua quinta visão, o profeta Zacarias, ele recebe um anjo que pronuncia, a palavra de Deus, que foi enviada a um rei da época chamado Zorobabel, sobre a reconstrução do templo. Ele diz: não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Vão vendo essa força, esse poder que existe em nós. Uma vez manifesta o dom da fé, uma vez manifesta o dom da palavra da sabedoria, uma vez manifesta o dom de cura, uma vez manifesta o dom do milagre, nós podemos visitar um doente e levantá-lo. E esses dons são comunicáveis a nós, são dados a nós, e pela nossa timidez não utilizamos, pela falta do nosso conhecimento não utilizamos. Oh Deus amado, nós sabemos, irmãos, que a igreja é o corpo de Cristo. Cada um na igreja deve realizar uma função que venha beneficiar a todos indistintamente. Temos habilidades, dons naturais, como também dons sobrenaturais. Veja o que foi o culto até aqui. Ouvimos a abertura, a parte litúrgica, não é? Ouvimos os louvores, ouvimos as orações todas feitas, dedicadas, a Cristo Jesus, porque tudo veio dele e volta para ele. Até mesmo os nossos dízimos, ele nos capacitou, ele nos deu essa capacidade natural para que possamos prover no dia a dia, trabalhando, entregando esses dízimos, essas ofertas, para que essa porta se mantenha aberta. Então vejam todos os detalhes, aonde que estão esses dons naturais, como também nós devemos abrir os olhos para os dons sobrenaturais. Nós, através desses dons, nós não temos limitação, nós não devemos ser tímidos, muito pelo contrário. Por isso é que precisamos, pegar esse capítulo 12, engolir esse capítulo 12 de 1 Coríntios,
digerir, compreender exatamente, porque Deus, Ele está falando ali, o Espírito Santo está falando para que nós possamos utilizar desses dons cada vez mais na nossa vida, para alcançar muitas vidas que estão aí fora. Eu sempre falo para vocês, se nós trouxermos para dentro da igreja, para dentro do templo, não é? Esse templo físico, todos os nossos parentes, essas cadeiras ficariam poucas. Veja os acontecimentos que estão acontecendo com a nossa parentela lá fora. E que glória a Deus pela oração, pelo dom da fé, pelo dom de cura, pelo dom de milagre, né? Nós entendemos também que nós estamos participantes da cura desses familiares. Deus está mostrando para mim e para você que, né, quantas coisas que nós possamos fazer. A vida, irmãos, é um sopro. Hoje estamos aqui perfeitamente sadios. Daqui 1 hora, daqui 2 horas, nós não sabemos. Por isso é que precisamos estar sempre voltados com esse entendimento, com esse discernimento, buscando, não é? tudo que o Espírito revela para cada um de nós. Para que não sejamos seres cristãos limitados aí fora, para que possamos ser sal e luz para essas pessoas que estão aí fora, para que possamos levar vida e vida em abundância para essas pessoas que estão aí fora, através do discernimento da palavra, através da palavra da sabedoria. Oh Deus amado, a unidade na igreja não significa uniformidade. Em outras palavras, né, igualdade. Dentro da igreja há distintos dons e distintas funções. Vejam as funções existentes dentro da própria, né, liderança da igreja. Os obreiros, os diáconos, os presbíteros, os pastores, enfim, cada um tem a sua função. E que uma vez recebido, a gente sabe desempenhar isso, não é? Com maestria, com habilidade natural. E esses dons também é nos trazido para que a gente possa utilizar isso com a habilidade sobrenatural que já opera em cada um de nós. Os dons especiais, os chamados charismata no grego, né? Que são dons graciosos do Espírito Santo, que provém de Deus, do próprio Deus. Portanto, deve ser utilizado para o seu serviço e não para benefício do próprio homem. Em 1 Coríntios, nesse mesmo capítulo 12, no verso 28, diz assim: na igreja Deus pôs tudo no lugar certo. Em primeiro lugar, os apóstolos. Quem são os apóstolos? Já expliquei aqui, mas é importante trazer de novo essa explicação. Os apóstolos são aqueles que abrem a igreja. Em segundo, os profetas, os que pronunciam o evangelho, que cantam o evangelho, que falam exatamente das coisas já reveladas, não é? Conforme as Sagradas Escrituras. E em terceiro, os mestres, aqueles que ensinam. Oh, glorioso! Em seguida, ele pôs os que fazem milagres, depois os que têm o dom de curar,
ou de ajudar, ou de liderar, ou de falar em línguas estranhas. Então veja, como diz a palavra, Deus pôs tudo no lugar certo. Isso não está por vir, isso já veio. Só que nós não temos tido essa habilidade de saber usá-los. Ainda que possuímos, conforme eu expliquei ainda há pouco, temos um avião no hangar, estacionado. Ainda nos falta essa habilidade de piloto para ir lá e pilotar esse avião, esse poder grande que existe dentro de cada um de nós. Amém? Quando nós estudamos essas considerações de Paulo, nós compreendemos que há poder para todos na igreja de Jesus. A palavra de Deus revelada a Paulo nesses versos deixa claro que temos dons através da manifestação do Espírito Santo. Irmãos, uma vez que nós abrimos a boca, ou seja, com os nossos próprios lábios, nós confessamos que o Senhor é o nosso Salvador, é o nosso libertador. Compreendemos que a nossa vida até então tinha tido um comportamento errado, e hoje, a partir da orientação da aceitação de Cristo Jesus, nós já não caminhamos mais sozinhos, porque nós temos a orientação do Espírito Santo. Antes éramos criatura, hoje somos filhos, e a partir do momento dessa filiação, o Espírito Santo, ou seja, o próprio Deus, veio fazer morada dentro de cada um de nós. Aonde quer que estivermos, aonde quer que formos, que iremos, digamos assim, Ele está conosco. Na visita de um enfermo. Se Deus está comigo na visita de um enfermo, quanto poder que está nessa visita? Quanto poder que está existente ali naquele ambiente, com a planta do meu pé pisando ali naquele lugar. Percebe a nossa timidez? Percebe o quanto que a gente ainda, precisa debruçar nas Sagradas Escrituras mais e mais e mais. Nessa releitura que nós estamos fazendo hoje, conforme essa palavra já foi ministrada, eu creio que o Espírito Santo hoje está falando com mais, não que ele não tenha falado lá atrás, mas hoje, digamos assim, com uma admoestação muito mais profunda, no sentido de que devemos procurar. A própria palavra diz que com zelo nós devemos procurar esses dons existentes em nós. Às vezes, um vizinho enfermo, Deus está te dando a oportunidade de você crescer a igreja de Jesus. Deus te está dando a oportunidade de você ir lá e conquistar uma vida para o Senhor Jesus. E você às vezes fala aí dentro de você, eu não sei nem o que fazer. Com todo esse poder, esse avião estacionado no hangar, que ainda você não se habilitou para voar. Compreende? Primeiro dom. A um é dada pelo Espírito a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento. Verso 8. A palavra de sabedoria é o poder de comunicar as revelações de Deus a todos. Você compreendeu a palavra? Você entronizou essa palavra, o que nós estávamos conversando ali, não é? Ainda há pouco no café. Que
que falta essa habilidade de decorar, de aprender, de lembrar exatamente todo esse conhecimento já adquirido. Essa comunicação, aquilo que eu sempre falo, né? Não adianta você vir aqui na igreja, pegar todo esse ensinamento e reter para você. Sinais acompanharão aqueles que querem. Quantas coisas que estão acontecendo ao nosso redor, da qual, né, Deus está esperando exatamente que a gente haja com esse poder existente em cada um de nós. A palavra da sabedoria é você revelar para as pessoas o que já foi revelado para você. E que às vezes você retém isso. Percebe? Em outras palavras, a palavra da sabedoria é Deus comunicando o seu conhecimento ao homem em benefício da igreja. Todas essas pessoas que estão aí fora, entre aspas, se perdendo em religiosidade, se perdendo, não é, com um monte de informações contrárias, e você permitindo isso como se estivesse assistindo alguma coisa que você não tem poder de mudar. Mas foi nos dada a palavra da sabedoria. Quando Salomão ele recebe essa palavra da sabedoria, não é? Se nós interagirmos com a história de Salomão, nós vamos ver o mundo inteiro naquela ocasião indo até Jerusalém para ter o conhecimento que ele possuía, para que ele falasse exatamente alguma coisa, né? Porque ele falava com a voz de Deus. Naquele tempo, a Bíblia não estava completa como ela está conosco hoje. Quantas coisas que nós podemos falar para as pessoas com a voz de Deus, através do que já foi revelado para nós, e que pela nossa timidez nós deixamos de pronunciar, nós deixamos de utilizar. Percebe, irmãos? Quanta coisa que Deus espera que façamos e da qual nós estamos cada vez mais ficando limitados. Oh, glorioso! Na pregação, no ensino, no evangelismo em si, ou seja, né, são dons de expressão verbal, que eu tenho que pronunciar exatamente esse conhecimento já adquirido, e não retê-lo só para mim. Salmos 25:14 diz: o conselho do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes dá a conhecer a sua aliança. Não basta declararmos que somos cristãos, nós temos que deixar testemunho de cristão para as outras pessoas. Mostrar que você conhece esse dom que você está buscando cada vez mais e que você está se limitando. Pergunte, não é? Deus, aonde eu estou limitando porque eu não estou tendo esse conhecimento devido? Eu não estou aplicando esse conhecimento devido? Me mostra, Senhor, me dê, Senhor, né, a oportunidade de ver esses dons manifestos em mim e também através de mim para outras pessoas. Que eu tenha essa habilidade de falar para que eu possa convencer as pessoas a lhe seguir, Jesus. Verso 2, a palavra de conhecimento. O verso 2 não, na sequência desse versículo,
A palavra de conhecimento é colocar em prática a palavra da sabedoria vinda de Deus. Tomei isso como conhecimento. Estou levando isso para as outras pessoas. Quanta coisa, irmãos, quantas coisas, irmãos, que vocês já conhecem da palavra de Deus, que estão retendo só para vocês. Não está levando para as pessoas. Em nossa vida, no trabalho diário, no mundo e na própria igreja. Compreender a verdade com um entendimento que só vem por parte da revelação de Deus, conforme vocês estão adquirindo aqui e agora. Observando exatamente o quanto a gente se torna limitado, o quanto que a gente se torna incapaz diante de coisas que nós somos capazes, diante de coisas que nós não estamos limitados. Porque não estamos operando com esses dons. Entender as coisas profundas de Deus. Pai, me traga o conhecimento. Abre a Bíblia Sagrada. Senhor, me traga o devido conhecimento, me traga o dom do conhecimento para que eu possa compreender, para que eu possa investigar mais e mais e mais sobre isso que o Senhor está falando. Eu quero uma compreensão maior, eu quero, através da palavra da sabedoria, atravessar a rua e falar com meu irmão do outro lado. Eu quero ir agora visitar esse enfermo, não é? Confortar exatamente todas as pessoas que estão ali naquele local, como também falar a palavra da sabedoria para que essa pessoa levante e ande. Sinais acompanharão aqueles que creem. Ó Pai eterno, entender as coisas profundas de Deus e os ministérios de sua palavra. Provérbios, no capítulo 2, verso 6, diz: porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Tudo está escrito, irmãos, tudo está escrito. Segundo dom, a outro pelo mesmo Espírito é dada a fé, e a outro pelo mesmo Espírito o dom de curar. Fé. Esta fé não se refere à da salvação do homem. A palavra diz que tudo, não é possível ao que crê. Esse dom, ele está relacionado à fé que se manifesta em situações especiais. Qual é a fé que você tem tido quando uma pessoa necessita de você? Qual é a fé que você tem tido quando se apresenta situações especiais, até mesmo delicadas diante de você? Até mesmo para a tua vida. Até onde vai a tua fé? Esta fé, ela se refere a mover, a remover montanhas, acreditar no poder sobrenatural de Deus. Quando Jesus ele utiliza exatamente essas figuras de linguagem, o remover montanha, quem tiver fé pede para que essa montanha se atire agora dentro do mar. A montanha, naquela época, como também na nossa, simboliza algo muito grande, algo muito imenso, um problema, não é?
trondoso. E ele está dizendo, essa fé tem que estar operante, porque o sobrenatural já existe dentro de cada um de nós. Nós devemos usar grandes coisas, grandes feitos para Deus. Eu vou lá agora. Oh Deus de poder, Deus de misericórdia. A fé que realmente produz resultados. É essa que está sendo dita aqui. É esse dom, não é, que Deus está falando, que o Espírito Santo falou para Paulo, e Paulo está falando, escreveu exatamente para nós, para que tenhamos exatamente essa fé. A fé que transforma visão em atos. É a certeza e a confiança de contar com Deus, fortalecendo assim a igreja em seu todo e ajudando em sua edificação. Tudo em prol da igreja. Tudo em prol do crescimento da igreja. Percebe que se você vai num lugar desse, você faz exatamente o enfermo levantar. Quantos seguirão? Dom de curar. Poder milagroso de curar enfermidades. Olha isso. Ele é concedido a cristãos que, pelo Espírito Santo, possam curar enfermos e realizar milagres em situações de aflição e especial, melhor dizendo. Às vezes, o efeito da nossa visita num lugar desse surte exatamente, não é, um testemunho sobrenatural naquele lugar. Especial naquele lugar. Deus, Ele cura movido pela compaixão e pela sua misericórdia. Deus, Ele cura para glorificar a si mesmo e ao seu Filho. Ele quer te usar. Por isso que te deu esses dons. Deus cura em resposta à fé. Que essa vida seja curada, Senhor. Deus cura em resposta às suas próprias promessas. Terceiro dom. A outra realização de milagres e a outra profecia. Verso 10. A palavra milagre aqui significa dunamis, dinamite, explosão, né? Feitos de origem e caráter sobrenatural. Veja que esse sobrenatural ele está operante dentro de cada um de nós aqui e agora. Naqueles dias, muitas enfermidades, ou quase todas, eram atribuídas à obra do demônio. Às vezes você pode chegar num lugar desse, onde que tem uma pessoa deitada ali. E você pode fazer uma oração silenciosa, expulsando exatamente o demônio daquela pessoa. Às vezes essa doença é demoníaca. Na época de Jesus é que mais aparecia pessoas endemoniadas que chegavam até a ele com uma série de doenças. E ele expulsava esses demônios e as pessoas eram curadas. Vão vendo como a gente se limita pela nossa timidez, pela nossa falta de ousadia, pela nossa falta de coragem.
Me permite, irmãos, eu estou falando exatamente do momento que nós estamos atravessando. No quadro da nossa família, não é? Deus está dando sinais. Paulo, ele enfatiza que não são dons permanentes na igreja, o de curar e o de efetuar milagres, mas esse dom ele pode estar presente exatamente na tua visita naquele lugar, que você vai causar exatamente uma diferenciação para a igreja de Cristo Jesus. Veja, aquela pessoa veio aqui, parece que, né? Esses dons são concedidos a cristãos em situações especiais. Não basta eu bater no peito agora e dizer eu sou cristão. Se eu estou inerte, se eu estou parado. O cristão, ele é chamado para ser sal e luz. Ele é chamado para ser um agente de transformação nos lugares. Essa ousadia, essa tenacidade, essa força tem que nos acompanhar exatamente, não é? Aonde a planta do nosso pé pisar. Essa força, esse poder de cura, esse poder de milagre tem que estar existente exatamente dentro de cada um de nós. Observando exatamente todo esse quadro que está em torno de nós. A Bia testemunha que eu urrei de dor essa madrugada. Eu fui acordado e eu não fiz outra coisa a não ser orar para toda a família, minha e toda a família nossa. Oportunidade. A dor que eu senti foi de uma cãibra, que até comentei com a Bia, falei, esses jogadores, né? Até a Bia usou um termo que tudo tem a ver, por isso que com 30 anos as pessoas, esses atletas já parecem ser velhos, né? Não tem mais aquela mesma resistência. Acordei com uma cãibra de saltar na cama, debaixo de 4 cobertores que eu estava, né? Eu tive que saltar de todos eles e colocar o meu pé no chão para a dor parar. Mas ali eu entendi que Deus me queria acordar por aquele momento. Amém. Sinais? Paizinho. Em outras palavras, não existe uma igreja de curadores, de enfermos e realizadores de milagres. Esses dons acompanharão em situações especiais. Esses dons, não é, estará presente em você em situações especiais e que você não pode deixar passar, né? Sem fazer a diferença nos lugares. O que o Espírito concede são dons de curar e operações de milagre. Algum de vós, olha o que diz a palavra, está doente? Chame os presbíteros, pastores da igreja, para que eles orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração de fé salvará o doente. E o Senhor levantará, e se houver cometido pecado, será perdoado. Você não sabe o que está passando com aquela pessoa que está ali. Eu já tive a oportunidade de ir conversar com pessoas que não tinham nem ação e nem reação, mas eu falei com elas da maneira que eu estou falando aqui agora com vocês, como se ela estivesse entendendo o que
né, estava no meu coração e o porquê que eu estava ali naquele momento. Dons de profecias. Receber revelação diretamente de Deus através da sua palavra e transmiti-la. Em outras palavras, profeticamente falando, vocês estão ouvindo Deus falar aqui. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando aí dentro de vocês. Não o que eu estou falando, mas o que o Espírito está falando aí agora dentro de cada um de vocês. Ou não? Paulo, na igreja primitiva, mostra que esses dons não como previsões de acontecimento da parte de Deus. Importante enfatizar que a Bíblia não estava completa naqueles dias. Hoje ela está. Muitas coisas que ainda não tinham sido escritos naquela época, para nós já está. Uma vez que eu entendo das Sagradas Escrituras, uma vez que eu compreendo exatamente aquilo que o Espírito fala, porque a palavra fala, a palavra edifica, a palavra transforma, a palavra sara, a palavra cura, a palavra aconselha, não eu. Eu sou instrumento de conhecimento, com o dom manifesto de conhecimento em mim, para transmitir isso às pessoas. Quando estou falando da minha pessoa, estou falando de vocês também. Devemos rejeitar supostos profetas, que está aí cheio na internet, que tem muita gente se afogando. Tem muito crente se alimentando, não é, de profetada e não de profecias. Por desconhecer as Sagradas Escrituras, fica acreditando nessas histórias de carochinhas que estão se falando aí. Cada vez mais pastores estão se achando Deus. Estão querendo, não é, inventar a roda. Coisas que Deus já revelou, eles estão revelando na ótica deles. Da maneira de transmitir, de emocionar pessoas. Eu já fui homem na vida secular. Eu já tive essa oportunidade de emocionar a plateia. De quando eu descer assim, as pessoas me beliscarem e falarem, deixa eu ver se realmente você é de verdade. É fácil. Profetas hoje em dia é qualquer pregador que anuncia com autoridade a palavra de Deus. Autoridade. Por isso é que você tem que ser um bereano e não ficar aí pegando coisinhas enlatadas. Coisinhas que alguém acha que é daquele jeito. E que você aceita por não compreender o que Deus fala. Você pega qualquer coisinha. Internet, rádio, basta você ligar aí, está cheio. E nós sempre chamamos a atenção aqui. Sempre chamamos a atenção aqui. Que está cheio de falsos mestres, cheio de comichões nos ouvidos, e as pessoas ainda não se deram conta dessas profetadas, dessas coisas de homens. Existente no meio da religiosidade, no meio de muitas igrejas. Ó Pai eterno. Quarto dom, o dom de discernir os espíritos, ou seja, o que o homem está falando, o que o diabo está falando e o que Deus está falando exatamente nessa palavra,
orientação, nessa pregação, enfim, nessa conversação. Isso está vindo do homem, do próprio homem, daquilo que eu acho que é assim, daquilo que o diabo me diz que é assim, ou daquilo que Deus me diz que é a verdade. Porque a palavra de Deus não paira dúvida, é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará de você mesmo, porque às vezes você acha que, né, aquilo deve ser daquela forma. Libertará do maligno, não é? Porque você só vai abrir os seus ouvidos para ouvir a voz de Deus. Deus falou ontem, está falando hoje e falará conosco eternamente. Discernir espírito, não é ver exatamente essa manifestação, se vem de Deus, Satanás ou de mim mesmo, do próprio homem. Às vezes eu acho, e nesse meu acho tem uma série de erros, é uma leitura distorcida daquilo que eu estou fazendo em determinadas coisas. Põe na mão do Senhor que tudo Ele resolve para você. Ele é capaz. Oh, glorioso! A pessoa com esse dom, ela tem a capacidade de discernir um impostor e um oportunista, que é o que mais tem no meio cristão. E não é eu falando. A Bíblia denuncia isso, né? Basicamente quase todas as epístolas gerais, as próprias epístolas paulíneas, denuncia essa infiltração de pessoas oportunistas, de pessoas de impostores dentro da igreja. A Bíblia relata isso. Uma vez que eu discerni que existe um impostor e um oportunista que está disfarçado exatamente, né, de cordeiro, mas que por dentro é um lobo voraz, eu tenho que repreender isso em nome de Jesus, através inclusive disso que vocês estão ouvindo na internet. Repreenda! Porque você está conhecendo a verdade e você não congrega com aquilo que está sendo dito. Como fez Pedro a Simão, o impostor, que queria comprar os dons da Gossolária. Tem muitas línguas de pastor e não dom de línguas. Tem muito pastor imitando o outro com palavras estranhas aí que, né? Qualquer um imita. Você vê até as sátiras desses videozinhos aí de TikTok, vídeos de kawaii, vídeos que correm na internet, de pessoas tirando sarro desses que dizem falar em línguas estranhas. Oh Deus eterno, falar e interpretar línguas, Paulo ele orienta para falar em línguas estranhas na igreja somente quando houver alguém que faça a interpretação de línguas. Esse dom, ele não faz parte do programa evangelístico da igreja, porque ninguém entende. Eu posso conversar com vocês aqui 1 hora em línguas e vocês não vão entender. Oh Pai eterno, esse dom, ele não faz parte do programa evangelístico da igreja, portanto, o possuidor deste dom, fale consigo mesmo ou com Deus. Ore, mas ore exatamente, não é? Consigo mesmo, e não
Essa igreja aqui, eles possuíam o dom de línguas e achavam que as pessoas vendo eles falarem em línguas estranhas, né, estaria ali dando uma interpretação de que eles eram diferenciados. Mas a própria palavra diz que todos possuem dons, basta exatamente buscar. Eu posso conversar aqui 1 hora, 2 horas, 3 horas, eu já, no meu secreto, eu já fiquei orando 7 horas em línguas estranhas, coisa que nem eu entendo. Se eu não entendo, você vai entender? Não sou que quer, do trico liminha que te fez soi alai. Carralada como clea, hada de tu espete, como carralene que te fez tu. Que ele vai rock liminha não sou e vai tu especo para o guia de carro que não sou que vive não é deles. Eu não entendo, mas é o Espírito de Deus falando para Deus o que eu gostaria de falar. Amém. Pedir esse dom para orar no Espírito para a sua própria edificação. Vou agora visitar uma pessoa. Esses tempos atrás, quando a irmã da Claudete Zanon estava internada no Erasto Guerra, fui eu e ela orar pela irmã dela. E eu me recordo que tinha umas 4, 5 pessoas no quarto dela. Eu orei para ela e comecei a orar para todo mundo. Eu fui orar por uma outra pessoa e que tinha um padre do lado. Eu nem vi o padre. A Claudete falou: você viu que tinha um padre do lado? Eu falei: não, ele estava sentadinho do lado, orando para aquela pessoa. Fui visitar aquela pessoa. Segundo a Claudete, falava que ele repetia amém em tudo que eu estava orando. Eu falei: glória a Deus, eu não vi ele. E tinha um padre ali. Ah, Deus amado, Deus de poder, Deus de misericórdia. Quando um homem começa a pensar que é um Deus, começa a agir como se fosse o diabo, um usurpador. E está cheio disso na internet, irmãos. Jesus. As grandes verdades não são dadas por meio de homens glorificados, mas diretamente da parte do Espírito Santo de Deus, para glorificar o próprio Deus. Vejam, na Magnificat, Maria, não querendo nenhum louros, nenhuma glória, tudo foi para a glória de Deus, porque ela entendia que quem deveria ser adorado, quem deve ser venerado, quem deve ser idolatrado, é o Deus que ela serve e não ela. O importante é o Deus de Maria e não Maria. As grandes verdades não são dadas para esses que se acham glorificados. A bênção do Senhor, ela enriquece sem trazer dor alguma. Provérbios 10, 22. A maior bênção que Deus nos dá é a salvação. A maior bênção que Deus nos dá é a vida eterna por meio de Jesus. A conversão verdadeira é que nos leva à vida eterna. Conforme no verso 7, não é? Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para um benefício comum, ou seja, em prol, em favor da própria igreja. Não há motivos para se engrandecer diante de um dom. Você poderá ficar sem ele, não é?
e nunca mais receber essa manifestação. Esse dom não é seu, é dom de Deus, mas Ele está dando a condições que você use. Ele está te revertendo exatamente esse poder para que você utilize em tempos especiais. É dado a cada um para as coisas úteis e não fúteis. O Espírito Santo, ele opera no crente para o benefício da igreja, mais uma vez dizendo. A ninguém é dado todos os dons, nem todos possuem um único dom. Temos mais. Debruce nesse capítulo 12, que eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar muito para vocês. Os dons são dados para que cada um viva essa diversidade na igreja. Mas o Espírito é um só, que realiza todas essas coisas, distribuindo-as individualmente, conforme Ele deseja. Verso 11. Abaixe a sua fronte, feche os seus olhos. Se você ainda não conheceu Jesus, pois é Ele quem lhe dá o Espírito Santo de Deus. Se ainda você não tem o Espírito Santo agindo com seus dons em você, para ser cheio do Espírito Santo, primeiramente nós temos que nos esvaziar. Se for o caso, desligue o rádio, feche essas livezinhas que vocês estão vendo aí desses alívios imediatos, dessas conversinhas para boi dormir, que está cheio na internet. Arrependa-se verdadeiramente de todos os seus pecados, entregue-se a Jesus, limpo agora de mente e alma, entregue a sua vida para Jesus. Ele vai te perdoar e te libertar, e sobretudo fará o maior milagre da vida. Ele lhe dará a vida eterna. Muito obrigado, Deus. Obrigado, Pai, que de certo modo o Senhor fez com que realmente nós voltássemos à interação e ao conhecimento, à busca do conhecimento maior desses dons que já estão separados, já estão operantes dentro de cada um de nós, e que ainda, Pai, pela nossa incapacidade, pela nossa timidez, pela falta de coragem, Pai, nós ainda não utilizamos conforme o Senhor espera que devemos utilizá-los. Obrigado, Pai, por nos trazer essa admoestação conforme a sua palavra e conforme o apóstolo Paulo ensinou a Coríntios e também a nós nessa manhã, que devemos buscar com maior zelo, que devemos buscar com intensidade, com cuidado, tudo isso, Pai, a nós já manifestado, a nós já esclarecido, para o nosso poder ser cada vez mais atuante para a igreja do seu Filho Jesus, a Ele glorificado. Amém, amém, amém. Glórias a Ti, Senhor, glórias a Ti, Senhor, glórias a Ti, Senhor.